Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao RH Top 5 2025. Você está na trilha 4, Gestão Transformadora, e esse tema de hoje é por que minha empresa está perdendo os melhores talentos. Eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e vou fazer uma breve audiodescrição minha agora. Eu sou um homem branco de estatura mediana, com cabelo, barba e bigode castanhos, olhos também castanhos, e estou usando uma camiseta roxa. Eu estou num ambiente bem iluminado, em frente a uma parede neutra, com alguns elementos de decoração que estão aparecendo aqui ao lado da minha cabeça, nos dois lados da minha cabeça. Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre gestão transformadora nessa atividade de agora e vai buscar investigar o que está acontecendo com a evasão de talentos, por que as empresas estão perdendo os seus melhores talentos. É um desafio constante de todo profissional de recursos humanos e a gente tem aqui dois convidados muito especiais para ajudar a gente a entender por que isso está acontecendo e, mais importante ainda, como driblar esse desafio. Estou falando da Elizabeth Alves, consultora associada da Fator RH. A Elizabeth está aqui conosco representando a Fator RH, porque a Fator RH é uma das empresas indicadas ao Top of Mind de RH deste ano. Como você sabe, só participam aqui representantes de empresas que estão indicadas ao Top of Mind de RH deste ano, e a Fator RH está indicada na categoria consultoria para RH. E completa o nosso time para essa roda de conversa de hoje, o Gustavo Firmino, diretor de recursos humanos da MetLife Brasil, a MetLife que está indicada na categoria Convênio Assistência Odontológica. Eu já aproveito aqui para agradecer a participação de vocês dois, tanto a Elizabeth, que eu já sei que prefere ser chamada de Beth, quanto do Gustavo. Agradeço imensamente a participação de vocês, muito obrigado pelo tempo e disponibilidade de compartilhar um pouco do conhecimento e vários insights valiosos aqui comigo e com a nossa audiência. E agora eu passo a palavra para vocês, para que vocês possam fazer também uma breve audiodescrição, começando pela Beth. Ok, obrigada, Daniel. Obrigada ao Top of Mind por permitir que estamos aqui juntos, claro. Eu sou branca, tenho cabelos longos, estou vestindo uma blusa cor terra clara e uso óculos. E na minha sala tem alguns quadros. Eu estou agora na Fator RH, sede da Fator RH, aqui em São Paulo. Sou administradora por formação, especialista em gestão de pessoas, mentora emocional, e com muita alegria vou compartilhar aí essa troca de experiência com o Daniel e com o Gustavo. Agradeço. A gente que agradece, Beth, pela sua participação, e agora eu passo a palavra para o Gustavo. Olá, Daniel, Beth, olá a todos. Muito bom estar com vocês aqui. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade do time RH Top de poder ter esse bate-papo com vocês hoje. E para nós da MetLife também é muito orgulho poder ser indicado aí ao Top of Mind. Eu sou o Gustavo Firmino, estou como diretor de recursos humanos da MetLife aqui no Brasil. Uma breve autodescrição: eu sou homem alto, branco, tenho cabelo bem curto e barba, estou num ambiente bastante claro aqui no fundo e estou utilizando um fone de ouvido, uma blusa azul também. Muito bom estar com vocês aqui e vai ser muito bom de trocar também ideias e conhecimentos do nosso mundo de recursos humanos e do mundo corporativo. Que legal, bom demais contar com a sua participação também, Gustavo. E para começar o nosso bate-papo sobre o desafio que é não perder tantos talentos assim, e acho, como eu falei, acho que é um desafio constante e que muitos executivos de RH, executivos profissionais de RH, acabam enfrentando no dia a dia. Eu queria justamente começar recapitulando o fato de que nos últimos anos muitos termos surgiram para designar as demissões, né, ou a evasão desses talentos. A gente pode falar de é, demissão silenciosa, né, o quiet quitting, por exemplo. Aí tem, claro, tem a síndrome de burnout que tem aparecido com muita frequência nas organizações. Aí as novas gerações podem falar de falta de propósito ou de alinhamento, né, de fit com a cultura organizacional. Quer dizer, há muitos termos e há muitas razões, pelo menos na superfície, para justificar a evasão dos talentos. Mas o que eu queria perguntar para vocês é se a gente, como empresa, como gestores corporativos, nós estamos ouvindo os sinais ou estamos culpando os próprios colaboradores, as novas gerações ou outros fatores para justificar a perda de talentos? Queria começar com o nosso executivo de RH por aqui, o Gustavo.
para entender como é que você tem percebido esse cenário, Gustavo. Daniel, essa pergunta é importante e bastante complexa, né? O que a gente ouve muito hoje, eu ouço como profissional, é de que a geração mais nova talvez não está tão engajada, ou então que as pessoas não estão valorizando o que tem no trabalho. A gente ouve isso na rua, no dia a dia, né? O ponto é o seguinte: eu estou no mercado de trabalho há 20 anos, e quando eu comecei há 20 anos, e o que nós temos hoje é totalmente diferente. Mas não é porque o mercado de trabalho apenas é diferente, porque o mundo está diferente, né? A sociedade mudou, as culturas estão evoluindo, a gente tem coisas melhores, coisas mais difíceis. Isso naturalmente impacta o nosso mundo do trabalho. Ele é uma consequência do que a gente vive nesse mundo, né? E algo que me chama muito a atenção é o seguinte: independentemente do motivo, o que fica para a gente pensar é: nós estamos ouvindo as nossas equipes? Nós estamos ouvindo os nossos colaboradores? Sua pergunta é muito boa, né? A gente está culpando ou está ouvindo? E é natural a primeira reação de algum profissional, um líder ou até recursos humanos, não, é porque a geração não se enquadra muito bem aqui, ou é um perfil de profissional que não faz sentido com a gente. Mas a gente tem que dar um passo para trás e ouvir essas pessoas. E o ouvir, ele passa desde metodologias bastante complexas e robustas, que cada vez mais estão ativas nas organizações, como pesquisas de clima, de engajamento, pulse, que são importantes, tem que acontecer mesmo, só que acontece uma vez por ano, uma vez por semestre, né? Só que a gente pode também ir para um outro lado que é muito mais simples e também tão importante, que é ouvir as pessoas, é ajudar o líder a ouvir a sua equipe, incentivar para que essas conversas aconteçam. Como liderança sênior, como recursos humanos, ouvir as lideranças também. Porque se tem algo que não está bem, ou algo melhor, a gente só vai descobrir no papel de profissionais que dirigem uma companhia ouvindo, perguntando, escutando. Então, de fato, muitas pessoas deixam a companhia porque não acreditam mais, ou entendem que não vão ser ouvidas. E se não vão ser ouvidas, aquilo que incomoda, o que pode ser melhor, não vai ser mudado. Então, resumindo aqui minha resposta para você, Daniel, e colocando a tua pergunta, muito mais importante do que culpar qualquer profissional por uma decisão, que isso não tem que acontecer de fato, é ouvi-los. Existem distintas formas de ouvir e é um papel crucial e básico de RH e da liderança. Maravilha. Acho que é muito isso, né, Beth? Quando a gente vê um desafio pela frente ou uma ameaça, a nossa primeira resposta ela é muito instintiva, né? A gente reage para depois encontrar, para depois processar e responder aquele desafio. E essa primeira reação, digamos assim, tem sido muito de medo de culpar a nova geração, não se enquadra, eles são muito apressados, ou qualquer outro fator externo, mas me parece que recai sobre o RH, de fato, o RH e os gestores, líderes corporativos como um todo, há uma responsabilidade de ouvir mais os anseios, as demandas das novas gerações, não só das novas gerações, mas do capital humano como um todo, né, Beth? Daniel, você tocou um ponto tão importante que é a questão do medo. E aí, frente ao medo, nós temos, né, duas reações. Ou você foge, ou você paralisa. São as Uhum. reações instantâneas frente a uma reação ao medo. E entre tantas outras momentos, entre tantos outros sentidos, o medo ele está aí para te desafiar o tempo todo. Que é esse desafio que a gente enfrenta no dia de hoje, olhando, né, essa. Eu gosto muito, quando eu falo das gerações, de dizer o seguinte: quanto antes a gente perceber que não é uma guerra de gerações, e sim um encontro de gerações, mas nós vamos aprender com isso. Porque o Gustavo falou, né? Entrei no mercado há 20 anos. Eu entrei no mercado há mais de 30 anos. Então, era ainda mais diferente, viu, Gustavo? Só que eu Imagino. trabalhei por 15 anos no maior hospital da América Latina, na área de recursos humanos. E quando a gente fala, né, você trabalhar na área da saúde, e a Fator RH é uma consultoria que se especializou na área da saúde, a gente está ali para cuidar de quem está cuidando. Então, o grande desafio é mostrar para esses líderes
e eu sempre digo, né, o líder, ele precisa ser cuidado, porque atrás dele, ou ao lado dele, ou seja, à frente dele, tem uma equipe muito grande, uma equipe que precisa, sim, ser ouvida, ser cuidada, e aí encontrar o propósito do trabalho que ele faz. Então, se ele trabalha num hospital e ele acredita que ele vai até aquele hospital para fazer a comida, ou para limpar um chão, ou para fazer uma intervenção cirúrgica, a hora que ele entende o propósito do trabalho que ele faz, ele enxerga que ficar ali é fazer a diferença, fazer a entrega de limpar um chão é ter alguém que está cuidando, tratando, né, de uma doença ali dentro, em um chão limpinho. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que o propósito ele é algo que é determinante para dizer se eu me mantenho naquela instituição, se eu vou embora, o que me faz feliz. Perfeito. Agora, eu queria te perguntar, Gustavo, sobre os elementos, digamos assim, que mais saltam aos olhos quando a gente pensa em perder talentos, né? Eu queria que a gente começasse a investigar, nessa nossa conversa, aquilo que faz com que as empresas, os elementos que mais fazem com que as empresas percam talentos e, ao contrário, aqueles elementos que mais fazem conquistá-los ou engajá-los. Muito bom, Daniel. É interessante nesse aspecto pensar o seguinte: até um certo tempo atrás, e a Beth acho que vai concordar comigo, numa entrevista, a gente, como um RH entrevistando um potencial candidato, sempre vinha o seguinte: olha, eu sou um candidato ideal porque eu sei separar muito bem a minha vida pessoal e profissional, né? Porque eu consigo trabalhar isso com muita facilidade. Hoje em dia a gente ouve menos isso, e que bom, porque, vamos ser sinceros, a vida é uma só. As esferas da nossa vida se conectam de alguma forma. Se você não está bem na sua casa por algum motivo, consequentemente isso afeta a sua performance profissional. Se você não está com o ambiente adequado no trabalho, isso afeta a tua vida pessoal. Isso não tem como separar. Eu acho que, Daniel, esse é o primeiro elemento para a gente poder colocar aqui em prática, para poder pensar por que a gente atrai ou perde gente. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: quando a gente fala de uma organização, de uma companhia, de uma empresa, apesar do nome que ela carrega, ela é feita de gente. Parece um pouco clichê como RH eu falar isso, mas é verdade. Então, quando eu me refiro à empresa que eu trabalho, eu me refiro aos meus colegas, aos meus pares, à minha equipe, eu me refiro ao meu líder, ao meu gestor. E muitas vezes nós atraímos talentos ou perdemos por esses dois elementos. Das pessoas que eu lido no dia a dia, se eu tenho um ambiente colaborativo, se eu tenho uma liderança preparada, que ouve, que ajuda, que desenvolve, que direciona, esse elemento de pessoas atrai gente boa do mercado e faz com que elas não saiam. Ao mesmo tempo, quando eu olho para essa questão holística, é a mesma coisa. Empresas hoje que entendem que a vida ela é completa, porque ela junta temas dentro e fora do trabalho, e investem em bem-estar, em saúde holística, mental, social, saúde física, e que entendem que isso vai apoiar uma melhor performance do profissional, elas saem na frente, elas saem ganhando na frente. Tem um ponto legal que eu quero dividir com vocês. Existe uma pesquisa que a MetLife conduz há muitos anos que chama-se EBTS, uma pesquisa que tem um âmbito global aí. Em 2025, esse ano, o resultado, ela mostra o seguinte: 70% dos colaboradores trocariam de emprego por benefícios mais relevantes à sua qualidade de vida, ou por benefícios mais flexíveis. E a gente sabe que o benefício hoje é desde o mais de praxe, como um vale-refeição, mas que pode ser mais flexível, como um voucher, até benefícios que impactam diretamente a sua qualidade de vida, a sua saúde, o seu ambiente. Benefícios que olham para a sua saúde, como a gente tem aqui no caso a MetLife Dental, que é incrível. E aí, qual que é o ponto aqui para a gente poder pensar? O quanto que isso é disponível para nossas equipes, o quanto que a gente comunica isso bem para quem pode, mas o quanto que a gente comunica isso bem para poder fazer bom uso para quem está aqui dentro. Então, de forma geral, olhar para perfil de liderança, cuidado com pessoas e um benefício que façam que esse equilíbrio pessoal e profissional funcione, é um dos caminhos que a gente pode atrair gente competente, Daniel, mas também garantir que aqueles que estão conosco não saiam. Perfeito. Acho que nessa linha, eu acabei, na primeira parte da sua resposta, Gustavo, acabei lembrando de uma pesquisa também
que mostra uma pesquisa já recente, mas famosa, né, Beth, que mostra que a maioria dos profissionais acabam pedindo demissão dos seus chefes, dos seus líderes diretos e não da organização como um todo. Isso é uma verdade reconhecível no dia a dia das organizações, Beth? É. É sim, Daniel, é uma super verdade. E eu vou dizer, a gente, quando entra dentro das instituições, a gente precisa começar a trabalhar com essas lideranças. E por que eu digo começar? É um começo de um recomeço constante. Desde quando eu comecei a trabalhar, e olha que eu estou falando de algo muito no passado, a gente fazia treinamento de atendimento ao cliente. Vou te dar esse exemplo. E por que a gente até hoje faz treinamento de atendimento ao cliente? Porque a gente não consegue ir lá e treinar o cliente, mas esse cliente ele vem mudando constantemente, e aí a gente precisa o tempo todo estar mudando. E por que a gente tem que sempre treinar a liderança? Gustavo citou, as pessoas mudam e a organização são essas pessoas. E aí, quando eu falo de salário emocional, né, Gustavo citou benefícios, que é extremamente importante. E eu somo a esse exemplo que o Gustavo trouxe, Daniel, para responder a tua pergunta, que eu preciso sim, o tempo inteiro, estar desenvolvendo os meus líderes. Por quê? Para ele olhar para a sua equipe e tentar diminuir este pedido de demissão que não é da empresa, é do líder. É o líder que não desenvolveu a habilidade de ouvir, é o líder que não desenvolveu a habilidade de avaliar e, a partir desse processo de avaliação, ajudar este profissional a melhorar o seu desempenho, as suas entregas. E somo tudo isso a um ambiente corporativo que não está preparado para ouvir. Então, quando eu falo, né, eu não divido, eu não separo a minha vida pessoal da minha vida profissional. Não tem um cabide lá na minha empresa que eu vou lá e penduro todos os meus problemas pessoais para eu começar a trabalhar. Agora, a minha liderança e a minha instituição está preparada para me ouvir? Eu tenho abertura para chegar e dizer assim, olha, hoje eu não estou bem. Eu posso até não dizer porque eu não estou bem e nem sempre eu tenho tempo para isso. Mas eu posso pelo menos dizer, hoje eu não estou bem, para que os meus colegas percebam que eles vão ter que me apoiar um pouquinho mais, para o meu líder perceber que, de repente, eu não posso estar ali na linha de frente do atendimento, mas eu posso fazer algo ali no bastidor, só porque hoje eu estou mais emotiva, só porque hoje eu estou com um filho doente e, eventualmente, preciso estar mais acessível. Então, quando o ambiente contribui para isso e a minha liderança está preparada para me apoiar neste momento, eu diminuo a chance de pedir demissão do meu líder. Faz todo sentido. E vocês sabem que tudo que vocês estão trazendo me remete a um termo que tá. Eu sei que está batido, gente, e eu não quero soar piegas de jeito nenhum, mas me remete à tal da escutativa. E eu queria perguntar para vocês sobre o papel do RH nisso tudo, porque quando a gente fala de liderança ou desenvolvimento de liderança, a gente sabe do papel, a responsabilidade que o RH tem nisso, né, em desenvolver bons processos de desenvolvimento de liderança, de educação corporativa e etc. E quando a gente fala de benefícios, como o Gustavo trouxe na sua última interação, a gente também está falando muito de um papel de um RH que entende aquilo que o capital humano quer dizer, entende que, em termos de benefícios, aquilo que alguém de 40 e tantos anos, casado, com filhos, quer, não é exatamente aquilo que um jovem de 24 anos que acabou de entrar na empresa quer necessariamente, etc. E tal. Mas tudo me remete à escutativa, porque na ponta disso tudo está a liderança. Quer dizer, o RH também não consegue ouvir ou estar em todo lugar o tempo todo, né? Como diz o filme lá, né? Quer dizer, o RH tem suas limitações. Quer dizer, eu queria muito que o Gustavo contasse para a gente como é que isso se dá na prática, Gustavo. Tanto em termos de entender aquilo que o capital humano quer, precisa, em termos de benefícios, por exemplo, ou
aquilo que a liderança precisa para se desenvolver, para que os seus liderados não peçam demissão do líder, né? Uma vez que eles tendem a pedir mais demissão do líder do que da empresa. Muito bom. Algo que eu gosto muito de falar, Daniel, é o seguinte: o RH, ele não precisa apenas ser correto. Isso é o básico, é o que se espera, né? Ele precisa parecer correto. Ou seja, é uma área que precisa transparecer, transparência, ética, confiança. Geralmente as equipes de recursos humanos, se você compara com o tamanho total de uma organização, são menores. Se a gente tem algumas pesquisas de mercado que mostram que o ratio aí, a média é de um colaborador de recursos humanos para 60 funcionários, independentemente da posição, do grau hierárquico. Ou seja, a área de RH sozinha, ela não vai conseguir ouvir todos os empregados e não vai conseguir atuar para mudar algum ambiente. Mas ela tem o papel e a missão de influenciar essa mudança. E essa mudança acontece através de uma influência com a liderança, começando com a alta liderança, e assim vai cascateando. Só que, como o papel do RH tem esse papel de exemplo, e é um papel e uma área que de fato cuida de pessoas dentro de um ambiente ou de ambientes que tem pressão, que tem meta, que tem resultado, tem muita variabilidade, construir confiança é um caminho muito importante. A gente sabe que confiança não é do dia para a noite que se constrói. Mas o que a gente vê no mundo de hoje é que essa confiança passa por alguns elementos. O foco muda na relação das pessoas com a empresa, na relação do líder com o liderado, do líder com o RH. Isso passa da questão de proteção, do medo, para uma questão de melhor performance. E como você performa melhor se eu te ajudar a fazer isso melhor. Isso passa por uma questão de apenas seguir ordem, por construir em conjunto, independentemente do grau da hierarquia. Isso passa por uma questão de temer riscos para abraçar a inovação. Inovação é arriscar. E quando a gente arrisca, a gente erra, a gente aprende e cresce. O ponto é corrigir rápido. Em suma, por que eu quero dizer isso? Quando a gente está olhando para esse ambiente onde está tudo mudando com muita frequência, onde o papel do RH entra? Construir relações de confiança com o CEO da companhia, com os diretores, com os gerentes, coordenadores e com os colaboradores. Poxa, eu acho que o nosso público aqui, a maioria é de RH, né, que está acompanhando a gente. Gustavo, mas você não sabe como é que é na minha empresa, porque, cara, a gente é pouco, a gente tem que fazer milagre. Olha, nos meus 20 anos de RH, nenhum lugar que eu passei tinha gente sobrando em RH, tá? Sempre foi apertado. E um caminho que eu vi que funciona é como que a gente é correto, mas também parece correto, como que a gente constrói relação de confiança com outros líderes que vão reverberar aquilo que a gente acredita. A gente tem que usar pessoas como chave, como porta-vozes para levar aquilo adiante. E isso passa por escutar as pessoas, revisar benefícios, ajustar a estrutura, tomar decisões difíceis. Muitas vezes tomar uma decisão difícil, o RH bancar uma decisão difícil, qualquer que seja ela, faz com que o nível de confiança aumente. Enfim, acho que só essa pergunta aqui, Daniel, a gente podia ficar todo o nosso bate-papo Com conduzindo. certeza. Mas é um pouco do que eu acredito e é um pouco do que a gente coloca bastante em prática também aqui na MetLife. Maravilha. Eu tinha preparado uma pergunta aqui que era para saber se o RH era protagonista ou coadjuvante nas questões globais de atração e retenção de talento. Que é protagonista, parece que na nossa conversa está claro, mas essa questão de um condutor ou um construtor de confiança junto ao capital humano, isso pode reverberar para o público externo também, né, Beth? Imagino. Ele é sim. Você sabe que esse papel do RH, eu o vejo nesses dois cenários como protagonista, sim, mas como coadjuvante também. Por que eu estou dizendo isso? E a minha fala vem ao encontro do que falou o Gustavo. Porque as instituições não têm, né, RH suficiente, não tem mesmo, não vai ter, né? Não dá para a gente viver na ilusão de que vai ter. Então, ele começa a ser coadjuvante quando ele prepara as lideranças para assumir o papel do RH no time dele. Então, o RH não vai dar conta de ouvir todo mundo. Não, ele não vai. Então, aí o RH ele pode ser protagonista na hora que ele desenvolve o líder para assumir o papel de RH da sua equipe. Então, é o líder que vai estar preparado para ouvir, para acolher, para desenvolver e para orientar essa equipe.
E aí eu vou ramificando o papel do RH. Este RH passa a ser um coadjuvante na história do líder, aonde o líder assume este papel de RH. E isso dá muito certo, porque daí o RH, sim, está multiplicando, né? Estabelecendo relações de confiança com essas lideranças e elas fazendo uma parte do papel do RH, o que é o correto. Quem está ali no dia a dia daquela equipe, quem está vendo aquela equipe produzir, quem está vendo aquela equipe falhar, é o líder. Mas se ele confiar que o RH é que vai desenvolver, que o RH é que vai demitir, que o RH é que vai escolher o melhor profissional para a área dele, pronto, o líder terceirizou para o RH mais uma responsabilidade para um RH que já está super sobrecarregado. Perfeito. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, Gustavo, Elizabeth. Muito obrigado pela participação e muito sucesso, tanto para a Fator RH quanto para a MetLife Brasil. E para você que nos escuta, quero deixar aqui aqueles 2 recados finais que vocês já sabem. Um convite para continuar acompanhando todas as outras rodas de conversa aqui no RH Top 5 2025. E também para você fazer parte do Colégio Eleitoral. Se você for profissional de recursos humanos atuando em RH, sim, o seu voto pode fazer muita diferença, então é só entrar lá em topofmindgrh.com.br, fazer um breve cadastro, e aí você já está habilitada para participar, para votar em todas as categorias do Top. E como eu falei, o seu voto pode fazer muita diferença sim, para que a gente conheça os grandes vencedores do Top of Mind de RH deste ano, na grande festa do dia 22 de outubro, que vai acontecer no Tokyo Marine Hall, em São Paulo. Os convites, inclusive, já estão à venda também. Se você quiser participar, conhecer os vencedores ali, ao vivo, estar com a gente, fica o convite também para você fazer parte dessa grande festa do RH. A gente se vê numa próxima roda de conversa aqui no RH Top 5 2025. Um grande abraço e até mais. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.